Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 14ª aula de língua portuguesa juntos, utilizando a apostila do terceiro bimestre. Hoje nós vamos começar a estudar o último assunto da nossa apostila do terceiro bimestre, que é a entrevista. Nós já falamos um pouquinho da entrevista na aula anterior, onde eu dei algumas dicas para você de como escrever uma entrevista. Para a gente continuar falando desse assunto, para começar, eu quero que você saiba que, para que o texto de uma entrevista exista, precisa acontecer antes uma comunicação oral. O que significa essa palavra? Essa palavra quer dizer o encontro entre duas pessoas que conversam sobre um determinado assunto. Essas duas pessoas que conversam durante uma entrevista são chamados de entrevistador e entrevistado. O entrevistador é aquela pessoa que faz as perguntas e o entrevistado é aquela que responde. Durante uma entrevista, os entrevistadores podem responder as perguntas usando uma linguagem informal. O que significa uma linguagem informal? Significa uma linguagem usada no dia a dia, quando você está conversando com um amigo da escola, um amigo do seu bairro ou mesmo com alguém da sua família. No momento onde nós estamos conversando com alguém, nós não ficamos muito preocupados em seguir as regras do português, assim como nós devemos nos preocupar na hora de escrever um texto na escola. Então, quando nós estamos conversando com alguém em uma entrevista, pode ser que cometamos erros gramaticais, o que é normal, porque nós estamos utilizando uma linguagem informal, sem preocupação com as regras. Quando estamos usando a linguagem informal, também é muito comum reproduzir gírias, que são palavras que não têm a ver com o que nós estamos falando, mas que querem dizer que a gente pertence a um determinado grupo. Veja só este exemplo de entrevista onde um entrevistado utiliza a linguagem informal. Olha só. Então, nessa entrevista, uma revista está entrevistando a fã de uma banda. A revista pergunta o seguinte para a fã: o que você achou do novo show da banda? A fã responde: eu fiquei tipo, uau, eles são incríveis. Percebam essas duas palavras, tipo e uau. São palavras que nós não podemos usar quando nós estamos escrevendo um texto em linguagem formal. Um texto que nós vamos apresentar na escola ou em outro lugar que exige que nós escrevamos um texto em linguagem formal. Essas palavras tipo e uau são palavras que nós falamos no dia a dia, quando estamos nos comunicando oralmente com alguém. Para transformar esta resposta da fã em um texto em linguagem formal, nós não podemos usar essas duas palavras. Então veja como esse texto pode ficar. A fã entrevistada afirmou que o show da banda tinha muita qualidade. Perceba que a palavra qualidade é um sinônimo, tem o mesmo significado da palavra incrível que a fã usou, mas nós optamos pela palavra qualidade para mostrar que nós estamos usando a linguagem formal. Então, durante uma entrevista, preste atenção se o entrevistado usa de linguagem informal, como gírias, palavras escritas de forma errada, e preste atenção caso você tenha que transformar este texto para a linguagem formal para evitar esses erros. Já que estamos falando de uma entrevista, lá na página 68 e 69 da apostila, você tem uma entrevista muito legal com dois escritores. Escritor é alguém que
que trabalha escrevendo, pode ser escrevendo para um jornal, para uma revista ou escrevendo um livro, só que esses escritores são um pouco diferentes. Vamos conhecê-los? Vamos ler juntos esse texto então. Pequenos grandes escritores. Quando se fala em escritor, normalmente se pensa em uma pessoa adulta e reflexiva. Reflexivo é alguém que pensa bastante, que tem muitas ideias. Mas nem sempre é assim. Nossa entrevista da semana é com os escritores Clara Pignoli e Pedro Mascarenhas, que usam os nomes Italianinha e Mago das Letras para assinarem seus poemas e suas histórias. Eu quero que você preste muita atenção agora no texto, nessas palavras que vão aparecer em negrito. O que será que elas significam? Nós vamos ler o texto, nós vamos continuar lendo o texto e depois vamos falar sobre essas palavras. Par de aspas. Os leitores chamam vocês de Italianinha e Mago das Letras, ou por seus nomes. Pedro, varia muito. A maioria dos jovens e das crianças me chama de Mago das Letras, mas os leitores adultos geralmente usam meu nome de verdade. Risos. Vamos marcar esta outra palavra, a palavra risos. O que será que quer dizer? Por que será que essa palavra risos está aqui logo após este parágrafo? Clara. Como Italianinha é meu apelido de criança e todas as pessoas da minha família sempre me chamaram assim, é mais comum também que os leitores usem esse nome nas redes sociais e também pessoalmente. Par de aspas. O que vocês leem para se inspirar? Clara. Adoro os poetas brasileiros, como a Sônia Junqueira e o Vinícius de Moraes. Pedro. Eu amo livros de fantasia, como Harry Potter e Percy Jackson. Par de asas. Como foi o lançamento do primeiro livro de cada um de vocês? Pedro. Tudo começou quando eu criei um blog onde publicava os textos que escrevia, inspirado pela leitura dos livros. Eu lia um livro e ficava tão encantado com a história que ficava sempre inspirado para escrever uma aventura minha. Um dia, o dono de uma editora conheceu meu blog e me propôs de juntar todos os meus textos em um primeiro livro. Clara, eu sempre escrevi muito, principalmente poemas. Sempre que escrevia na escola, meus professores diziam que meus versos eram bons. Isso me dava ânimo e me inspirava a escrever cada vez mais. Quando estava no 6º ano, minha professora de redação me propôs de levar alguns poemas para um professor que deu aula para ela na faculdade. E esse professor apresentou meus poemas para um editor que decidiu publicar. Par de asas, o que mudou na vida de vocês desde o sucesso de seus livros? Pedro, não mudou muita coisa. É gostoso ver que as pessoas leem meus textos e gostam deles. O único problema é que atualmente tenho menos tempo para me dedicar ao meu blog. Clara, minha rotina mudou bastante, principalmente porque eu tento responder cada um dos meus leitores que falam comigo nas redes sociais, do mesmo modo carinhoso como eles falam comigo. Também é muito legal conversar com as pessoas que me reconhecem na rua e falar com elas sobre o que gostaram ou o que mudariam nos poemas que eu escrevi. Par de asas. O que pensam em fazer no futuro? Clara, eu queria muito continuar com a minha carreira de escritora. O problema é que todo mundo me fala que é muito difícil ser só escritora. Por isso, eu já pensei e gostaria de ser médica para cuidar das pessoas e conversar com elas. Adoraria fazer faculdade em alguma universidade estrangeira, especialmente se fosse na França, porque um dos meus sonhos é conhecer Paris. Pedro, acho que ninguém imagina isso, mas eu quero me formar em física. Só que tenho outras opções. Gosto também de letras, jornalismo e matemática. E assim encerra a entrevista e, com o fim da entrevista, nós podemos pensar naquelas palavras que eu grifei e pedi para a gente conversar sobre elas. Quando aparece no texto a palavra par de aspas, significa que a frase deste parágrafo é uma frase do entrevistador, que no caso é a revista Par de Aspas.
Quando a frase começa com a palavra Pedro, significa que o entrevistado Pedro está falando, está respondendo a uma pergunta. Quando a frase começa com a palavra Clara, significa que a escritora mirim Clara é quem responde a uma pergunta. Perceba também que esta palavra risos, que aparece logo após a primeira fala do Pedro, ela está aqui porque provavelmente quando Pedro respondeu a essa pergunta, ele riu. Então, quem escreveu essa entrevista, na verdade, transcreveu aquilo que o Pedro falou. Transcrever é passar uma coisa do mesmo jeito de um meio para o outro. Então, o Pedro falou, oralmente, respondeu as perguntas oralmente e alguém transcreveu essas perguntas para o papel, escrevendo exatamente o que ele falou. É por isso que a pessoa colocou risos, para mostrar que, para quem está lendo, que naquele momento o Pedro deu risada da pergunta ou da resposta que ele mesmo deu. Eu quero que você perceba que a Clara começou a pensar a escrever porque uma professora do seu 6º ano a inspirava a escrever cada vez mais, dizendo que os versos dela eram bons, e assim os poemas dela foram publicados depois que um professor da professora dela indicou os textos para um editor. Um editor é alguém que trabalha em uma editora de livros. Já da fala do Pedro, eu quero que você perceba que ele tinha um blog. Um blog é um tipo de site na internet onde alguém escreve textos da sua autoria, textos sobre coisas que a pessoa gosta de escrever. Estudamos juntos essa entrevista. Para terminar essa aula, eu quero fazer com você algumas perguntas lá da apostila. Nós vamos fazer as perguntas 4, 5 e 6 das páginas 70 e 71 da apostila. A pergunta 4 diz: para que serve o primeiro parágrafo do texto? Então, você percebe que o primeiro parágrafo não é uma pergunta do entrevistador, porque não tem o nome dele na frente, e ao mesmo tempo não é uma resposta de um dos entrevistados. Então, para que serve este primeiro parágrafo? Qual é a intenção dele? É isso que a pergunta 4 quer saber da gente. Já na pergunta 5, nós estamos interessados em descobrir se a linguagem do texto é totalmente formal. Lembra do que eu expliquei para você? Um texto totalmente formal é um texto onde não é possível perceber elementos da fala, como gírias, como risadas, entre outras características. Então, na linguagem formal, alguém explica o que o entrevistado falou sem que você possa perceber características da fala. No exercício 6, nós queremos saber a justificativa da pergunta anterior. Por que a linguagem do texto é ou não é totalmente formal? Por que você acha isso? É para você justificar. É isso que nós vamos fazer na 6. Então, começando a responder a número 4, para que serve aquele primeiro parágrafo? Eu quero que você perceba que aquele primeiro parágrafo, ele traz informações sobre os entrevistados. É como se fosse uma introdução sobre quem é que vai ser entrevistado. No primeiro parágrafo, nós descobrimos que o Pedro e a Clara são escritores que usam o nome Italianinha e Mago das Letras para assinar seus poemas e suas histórias. Se não houvesse essa introdução, talvez a gente demorasse um pouco para descobrir quem são os entrevistados. Então, a função deste primeiro parágrafo é trazer mais informações sobre os entrevistados e sobre o assunto da entrevista. A questão 5 pergunta se a linguagem do texto é totalmente formal. Bom, existem elementos naquele texto que provam pra gente que a linguagem dele não é totalmente formal. Ou seja, tem alguma coisa naquele texto que a gente leu que é uma característica da linguagem oral, que é uma característica da fala. O que será que a gente faz
ou que a gente pode fazer quando está falando, que está presente naquele texto? Bom, essa é a resposta das 6. A 6 pede para a gente explicar por que, que o texto não é totalmente formal. Porque as falas dos entrevistados são escritas quase como foram ditas, com pequenas alterações que não deixam de marcar a linguagem usada na fala. Que tipo de ação que fazemos quando estamos falando? Por exemplo, como eu falei para você, é o riso. Quando estamos respondendo a alguém, pode ser que durante a resposta a gente dê uma risada. Isso é uma característica da linguagem oral e mostra que esse texto está numa linguagem informal. Eu espero que você tenha conseguido começar a pensar sobre as diferenças entre linguagem formal e informal. Formal é aquele jeito de escrever que nós usamos nos textos da escola, quando nós pensamos em não escrever nenhuma palavra errada. A linguagem informal é aquela usada com os nossos amigos, onde nós falamos gírias, podemos errar na fala de alguma palavra ou podemos mostrar que estamos felizes dando risada ou que estamos tristes chorando. Essa aula de língua portuguesa fica por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!